Bem-vindos a mais um programa Ligados na Bíblia. Quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 18, do verso 6 ao 10. Este texto fala sobre a condenação aos que causam escândalos, levando o povo a pecar. Diz o texto: mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o induz a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Tenham o cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. Diante de palavras tão duras como essas de Jesus, me assusto ao ver como nós, cristãos, temos tratado com o pecado em nossas vidas de forma tão irresponsável e despreocupado. O pecado parece não nos incomodar. Talvez um dos fatores seja o ensino da teologia de João Calvino e de seus seguidores. Afinal, segundo essa teologia, já temos nossa salvação garantida, independentemente do que fizermos. Estamos predestinados à vida eterna e nada pode nos separar do amor de Cristo. Particularmente, acredito que essa doutrina está firmada em uma falta de compreensão das afirmações do apóstolo Paulo. Mas isto é assunto para outra oportunidade. Vamos nos deter hoje na advertência de Jesus somente. O versículo 6 diz: mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Essa advertência de Jesus é para quem? Ele estava falando primeiramente para os seus discípulos, que lhe haviam perguntado sobre quem é o maior no reino dos céus, conforme o versículo 1 deste capítulo nos mostra. Em sua resposta, ele pega uma criança que estava próxima e a usa como exemplo. Isso nos leva a pensar que ele estende a sua fala a todos que estavam próximos dele naquele momento. Portanto, a fala de Jesus, se alguém induzir a pecar, se estende aos seus discípulos e a todos que o ouviam. Podemos nos incluir também neste último grupo. Quem são os pequeninos referidos por Jesus? Temos aqui três possibilidades. A primeira possibilidade se refere literalmente às crianças que estavam ao seu redor e que demonstravam confiança em suas palavras. A segunda possibilidade se refere a todas as pessoas novas na fé, que criam nas palavras de Jesus, independentemente da idade delas. A terceira possibilidade é que as duas primeiras estão corretas. O que colabora para a terceira possibilidade é o fato de Mateus ter usado a palavra grega mikron para se referir aos pequeninos. Ele não usou a palavra grega paion, que significa criança, como ele fez no verso 2 deste mesmo capítulo. A palavra pecar, usada aqui no verso 6, é a palavra grega escandalize, que pode ser traduzida também como tropeçar. Neste contexto, significa colocar um obstáculo no caminho de alguém, que o impede de prosseguir.
Em outras palavras, Jesus provavelmente quer dizer que quem impede esses pequeninos na fé de o seguirem, corre o sério risco de enfrentar a ira de Deus. No verso 7, Jesus afirma que os escândalos e tentações existirão no mundo de forma inevitável, mas há um peso de culpa terrível sobre quem serve de instrumento para fazer o outro cair. Isso é sério demais. Há tantos escândalos no mundo e também dentro dos templos, a que chamamos hoje de igrejas. Muitos destes escândalos têm feito novos convertidos, iniciantes na fé, se apostatarem da fé. Mas Jesus está dizendo que estas pessoas que têm causado estes escândalos responderão seriamente por estes pecados. Tal é a gravidade destes pecados que Jesus usa uma hipérbole para mostrar que devemos tomar atitudes drásticas e imediatas contra as fontes de pecado em nossa própria vida. Ele usa como exemplo cortar a mão, o pé ou arrancar o olho. Jesus está dizendo que é melhor viver com limitações físicas do que ser consumido pelo fogo eterno, por causa de uma vida desregrada que prejudica a si mesmo e também a outros. Se a sua posição profissional ou ministerial que você ocupa te induz a pecar, abandone essa posição. Se o lugar que você está te induz a pecar, mude de lugar. Tome uma atitude para não se tornar pedra de tropeço, pois as consequências serão muito sérias, segundo Jesus. Não podemos tratar o pecado com irresponsabilidade. Não podemos viver despreocupados quanto ao pecado. Jesus está nos advertindo, aqui no verso 7, 8 e 9, a cuidarmos para não continuarmos pecando, pois o nosso pecado pessoal pode vir a induzir alguém a se desviar da fé. Pois na continuidade deste texto, isto é, no verso 10, ele volta a se referir aos pequeninos, dizendo: tenham o cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos. Segundo a afirmação de Jesus, se não cortarmos o que nos leva a pecar, poderemos sim sermos lançados no fogo eterno. Mesmo que haja pedras de tropeço para o reino de Deus em toda parte, cada um de nós é individualmente responsável pelo bem e pelo mal que realiza neste mundo presente. Cada pessoa é responsável pela bênção ou pelo obstáculo que é para os outros. Portanto, cuidado, especialmente para com os pequeninos. Viva com temor a Deus, para que você não venha a ser lançado no lago de fogo. Deus te abençoe.